Quando a Covid-19 chegou ao Brasil, Minas Gerais já enfrentava uma grave crise fiscal, causada por anos de gastos maiores do que as receitas. Como fica, então, o desafio de garantir os incentivos para, durante a pandemia, sustentar a economia e os empregos? E, mais adiante, custear os projetos de desenvolvimento? Sobre estes e outros assuntos, nós conversamos com o senador Antônio Anastasia, do PSD, porque o desenvolvimento de Minas Gerais é assunto de Estado. Senadora Anastasia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Por nada, é um prazer todo nosso. Senador, a pandemia que atingiu todo o Brasil, além da tragédia, naturalmente, pelas vidas perdidas, Minas Gerais já se aproximando aí das 3.000 mortes pela Covid-19, além dessa tragédia, ela também está fazendo estragos na economia e nas contas públicas, né, senador? Porque é necessário uma ingestão de recursos enorme para socorrer os estados, socorrer os municípios, manter as empresas e os empregos, né? Como que tudo isso está afetando o estado de Minas Gerais, que já vivia uma situação fiscal delicada? Bem, meu caro Silvio, eu quero cumprimentar a todos que nos assistem e dizer que, de fato, é com muita tristeza que acompanhamos o quadro decorrente da pandemia. Tristeza maior, é óbvio, pelas questões de saúde. Infelizmente, pelo número de mortos, que no Brasil já se aproxima aí de quase 100.000 mortos, muitos mortos em Minas. Minas tem uma população grande, não é motivo de nenhuma comemoração, mas Minas está hoje no último lugar em termos de mortos no Brasil proporcionalmente. Quer dizer, é uma situação que não conforta, eventualmente, porque não queremos zero, nenhuma morte, mas significa que o Estado tem cumprido com o esforço da sua população em compreensão, trabalho integrado da sociedade e dos governos, tem avançado na sua defesa. Então, o grande drama é este. E como sabemos que essa pandemia, pela sua característica, tem, na sua essência, a necessidade de isolamento social, isso leva à sua pergunta e à consequência também nefasta da pandemia, que é a crise econômica, que agrava uma situação que já não era boa, não só em Minas, mas em quase todos os estados e no próprio Brasil. A receita dos estados federados brasileiros está baseada fundamentalmente no ICMS, que é um tributo que decorre da atividade econômica. No momento que a atividade econômica não acontece, as pessoas não compram, não consumem. Então, evidentemente, há uma queda bastante brusca da receita desse ICMS, prejudicando aos estados e aos municípios, que também têm uma cota parte desse mesmo tributo. E o resultado, portanto, é dramático. Eu acho que nós vamos ter de fazer um esforço grande de recuperação pós-pandemia, recuperação econômica como um todo, um conjunto de medidas corajosas, criativas e ousadas, para que haja uma recuperação, que vai demorar. Eu não sou pessimista, mas também não posso ser otimista e acreditar que já em 2021 nós teremos voltado à situação anterior à pandemia. Acho que não. Teremos um empobrecimento generalizado e o estado de Minas Gerais, que é a segunda economia do Brasil, também sofre. E, infelizmente, esse sofrimento veio de modo inesperado, completamente imprevisto e imprevisível. Mas, felizmente, também foram adotadas algumas medidas. Certamente vamos conversar aqui sobre elas, inclusive medidas com a participação do Senado Federal e do trabalho de nós todos aqui em prol dos estados, Minas e dos demais estados da federação. Sim, senador, exatamente. A lei complementar 173, que foi aprovada pelo Congresso esse ano, definiu um plano de socorro para os estados e municípios, justamente diante dessa quase paralisia econômica decorrente do distanciamento social que era necessário para enfrentar essa pandemia. Ela, inclusive, essa lei é oriunda de um projeto do senhor, senador, e representou uma transferência para Minas Gerais de quase 13 bilhões de reais para o governo estadual e para as prefeituras, não é isso mesmo? Nós temos até um infográfico. É verdade. O que acontece, meu caro Silvio e caros telespectadores, em relação a esse drama, é o seguinte: com a queda da receita, nós tivemos um colapso dos serviços públicos, um risco de colapso dos serviços públicos estaduais e municipais. O principal deles é a saúde. Então, para lutar contra a pandemia, hospitais, postos de saúde, equipamentos médicos não são da União, são dos estados e municípios, que representam a ponta, digamos assim, do SUS, que é o Sistema Único de Saúde.
Então, permitir que isso ocorresse seria, de fato, uma temeridade. Então, daí o motivo que corretamente foi elaborado esse projeto de lei, o projeto de lei 173, Lei Complementar 173, foi amparado num projeto de minha autoria, mas cujo relator e grande autor é o nosso presidente, o senador Davi Alcolumbre, que foi o condutor desse processo, e com a aprovação dele deu um fôlego, uma sobrevida a estados e municípios, fazendo uma recomposição de perdas e um auxílio emergencial. Da mesma forma que criamos aqui o auxílio emergencial para as pessoas vulneráveis, foram criados também para os estados. E como foi visto nesse gráfico aqui apresentado, Minas Gerais ficou numa situação adequada, porque é um estado populoso, um estado geograficamente grande, então recebeu uma quantia expressiva que acumulou, passou de 400 milhões, essa parte que está sendo mostrada é tão somente para as questões de saúde. E nós colocamos ainda um valor de 3 bilhões de reais para ressarcir o Tesouro Estadual e mais 2 bilhões para os municípios. Então, são valores muito expressivos que, juntamente com suspensão da dívida, e aí está sendo demonstrado, nos leva a um valor montante, como você corretamente disse, de quase 13 bilhões de reais injetados na economia do Estado para permitir, de fato, que o Estado passe por essa fase transitória. Foi um trabalho muito sério que o Congresso brasileiro fez, Senado e Câmara, percebendo a necessidade de salvaguardar e manter a federação, mormente os serviços públicos essenciais, a saúde à frente deles. Como o senhor disse, Minas Gerais é um estado muito populoso, é o segundo maior estado do Brasil em termos de população, e ele tem mais de 800 municípios. É um estado com economia muito forte, gera centenas de milhares de empregos, e por isso o cuidado com a economia de Minas Gerais numa situação dessa tem que ser ainda maior, né, senador? Além dessa lei complementar, outras medidas o Congresso adotou com a sua participação e de todos os colegas senadores para socorrer os estados e municípios. Por exemplo, a PEC do orçamento de guerra, ela deu instrumentos para a União aí para manter os empregos, né, além do auxílio emergencial. Como é que foi esse trabalho dentro do Senado, senador Anastasia? E o senhor podia falar também para a gente de um outro projeto bastante importante para socorrer as empresas, principalmente as pequenas, que é o Pronamp, né? É verdade. Na realidade, o que nós percebemos desde o início da pandemia é que haveria necessidade de um grande arsenal de instrumentos legais, formais, para ajudar os governos, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, no enfrentamento da pandemia. A legislação que nós tínhamos anteriormente não seria suficiente. Nós devíamos ser, como eu disse há pouco, criativos, corajosos para enfrentarmos a situação e oferecermos à administração pública essas alternativas. E um deles foi exatamente, você mencionou, a emenda constitucional 106, a chamada PEC do orçamento de guerra, que eu tive a honra de ser o relator no Senado, e fizemos uma completa reformulação do texto que veio da Câmara, e o nosso acabou prevalecendo, no sentido de dotar o Poder Executivo Federal de meios flexíveis para alocar recursos necessários no combate à pandemia e também para irrigar o setor privado com recursos necessários para evitar problemas maiores na nossa economia. Mas, a par dessa emenda constitucional, fundamental para moldar o orçamento à nova realidade, outras medidas também foram adotadas. E você lembra bem aqui. Lembrou, por exemplo, o programa que foi criado, iniciativa do senador Jorginho Melo, devemos sempre atribuir, lembrar a sua autoria, o seu empenho, relatoria da senadora Cátia Abreu, para as pequenas e microempresas, porque são elas que, de fato, geram o maior número de empregos. Então, tem que ter uma situação mais, vamos dizer assim, com mais cautela, com mais cuidado. Até porque são exatamente essas empresas menores que acabam que têm menos acesso ao crédito. Não é? Os bancos não querem emprestar essas empresas, ainda mais nos momentos de dificuldades. Então, exatamente por isso, nós aprobamos esse programa, o Pronamp, que tem sido um sucesso. Aliás, pela última notícia que li, praticamente 100% dos recursos previstos para o Pronamp já foram alocados, ou seja, irrigou bastante a conta, o dinheiro chegou nessas empresas, estamos precisando agora alocar mais recursos para dar uma continuidade a esse programa. E sem contar o que eu mencionava antes, que foi exatamente a lei do auxílio emergencial. Fundamental. Essa lei oriunda da Câmara, aliás, também justiça será feita de autoria de um deputado federal mineiro, o deputado Eduardo Barbosa, sempre vinculado às causas sociais. Ele é autor da ideia, que foi aperfeiçoada em razão da pandemia, e tornou-se esse auxílio emergencial,
muito importante, porque permitiu que as pessoas mais vulneráveis, que perderam sua renda, autônomos, pessoas que viviam sem um emprego formal e também que perderam emprego, e passaram a ter a possibilidade de receber esse auxílio expressivo, sob o ponto de vista da sobrevivência imediata, e que deu um alento, né, uma esperança provisória para, vamos dizer assim, atravessar esse deserto de dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, são essas medidas legislativas que nós poderíamos citar, a par de várias outras, porque o que aconteceu, que nesse meio tempo também, corretamente, o governo encaminhou diversas medidas provisórias para atender a determinados segmentos. Medida provisória relativa, por exemplo, ao setor aéreo, um setor muito prejudicado, com muitos problemas e muito desemprego. Medida provisória do setor energético, por aí foi. Então, nós tivemos de adotar, de fato, a aprovação dessas medidas provisórias convertidas em lei, exatamente para dar fôlego, oxigênio a segmentos da economia que ficaram muito vulneráveis, muito fragilizados em razão da pandemia e do isolamento social necessário para combatê-la. Doutor, o senhor mencionou na sua resposta o auxílio emergencial, que é dado, inclusive, a pessoas que não têm emprego formal, que é, inclusive, um número cada vez mais crescente no país. A informalidade ainda é muito grande na nossa economia. Se fala, inclusive, desses invisíveis, que eram pessoas que não têm, estão praticamente à margem da economia, não têm conta em banco, e foi difícil até para alcançar essas pessoas com esse auxílio emergencial. O senhor acha que no futuro, no caso de Minas, que também tem muito esse problema, o Brasil vai ter que pensar num programa de renda mínima para ser dado a todas essas pessoas, diferentemente do Bolsa Família, um programa realmente de renda mínima? Meu caro Silvio, é uma pergunta muito boa e muito importante nesse momento. O Brasil é também um país muito desigual, infelizmente, e nós sabemos que essas camadas mais vulneráveis da população estão numa situação de muita dificuldade. Já estavam, claro, nessa pandemia e se agravou, porque muitas delas com trabalhos informais, uma renda variável, trabalhando nas ruas, sem vínculo empregatício formalizado, do dia para a noite também perderam completamente o acesso à renda. Não tinham acesso a crédito, obviamente. Então, essas pessoas receberam. E agora, qual é a grande dificuldade primeira que notamos? O grande óbice e identificá-las. Você bem mencionou a expressão pessoas invisíveis, pessoas que existem, trabalham, colaboram com o Brasil, mas o próprio governo não tinha conhecimento do seu perfil, do seu nome, onde moram, qual a sua realidade, não tinham conta no banco, não tinham CPF. Então, foi montada uma operação imensa de logística, com problemas, é claro, mas felizmente no grosso bem sucedida, que permitiu irrigar a economia brasileira com esses recursos. E agora se cogita de um passo adiante em relação ao Bolsa Família, exatamente para criar um programa de renda mínima. Aliás, uma ideia antiga também, vamos lembrar, do senador Eduardo Suplicy, senador de São Paulo há muitos anos, que sempre teve essa bandeira e nunca, infelizmente, foi implementado. Talvez seja a hora de fazê-lo, mas para isso, cabe aqui um alerta importante, de nós temos de identificar os recursos, porque também não adianta nós criarmos um programa e não temos condições de pagar o programa, não é verdade? Eu sou a favor desses programas, mas acho que deve haver, de fato, sempre uma vinculação com um benefício objetivo que possa ser fruído pela pessoa para ela dar um passo adiante mais na frente e que possa se desincumbir desse auxílio e tenha condições de tocar a sua vida, com a sua família, por conta própria. Minas Gerais, como você mencionou, nós chamamos muito de estado síntese do Brasil. Nós temos 10% da população, todos os indicadores econômicos, Minas é mais ou menos 10% pela sua população, pelo tamanho geográfico, pela sua posição mediterrânea. Então, aqui também nós temos regiões com muita desigualdade, o norte, o Vale de Jequitinhonha, o nordeste do estado, que demandam uma atenção especial dos governos estaduais e do governo federal, que merecem, de fato, receber um programa como esse, necessário até por razões climáticas e razões, vamos dizer assim, geográficas, de dificuldade da agricultura nessas regiões mais empobrecidas do estado de Minas Gerais. Tem regiões muito desenvolvidas, muito ricas, mas, por outro lado, tem também regiões ainda que precisam se desenvolver bastante. Senador, vamos conversar agora sobre segurança pública. É uma das maiores preocupações de todos os brasileiros e isso não é esse. Como o senhor disse, Minas Gerais é um estado síntese do Brasil, então também em Minas, infelizmente, esse problema acontece. A criminalidade é alta no Brasil e em Minas Gerais, ainda que alguns números tenham apresentado queda no ano passado, não sabemos como vai ser nesse ano por causa de toda essa pandemia. Como o Senado e o senhor especificamente, particularmente, senadora Anastasia, tem colaborado nesse combate à violência?
Esse é um tema muito importante, Silvio, porque, de fato, a segurança pública, o combate à violência, a luta por uma cultura e por uma sociedade de paz, estão na raiz até do equilíbrio da sociedade. Uma sociedade pode ser até uma sociedade economicamente rica, sofisticada culturalmente, mas se não houver segurança pública, nós não teremos sossego. Então é imprescindível que haja, de fato, uma política efetiva de segurança pública. E o tema é muito complexo. Eu tive a oportunidade na minha vida profissional de ser o secretário executivo do Ministério da Justiça, depois fui em Minas secretário da Segurança Pública, chamada Defesa Social. Eu sou da área do direito, então conheço o assunto e percebo, não é, e percebi, enquanto estive no Poder Executivo, tanto federal quanto estadual, que é um tema que tem, na verdade, várias facetas. Ele começa exatamente por uma política de prevenção, que é fundamental, uma política especialmente encaminhada, endereçada a jovens, passa por uma política de repressão, que tem de haver, e depois segue para uma política de recuperação daqueles que foram apenados e condenados e que vão pagar a sua dívida com a sociedade, mas nem por isso não tem de ter a opção de uma reintegração à sociedade. Então, na verdade, é todo um sistema. E esse sistema, eu quero dizer aqui que eu tenho muito orgulho de, no Senado Federal, em 2018, ter sido relator no Senado do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que essa lei, que foi aprovada em 2018, é a lei mais importante da segurança pública no Brasil. Infelizmente, não foi implementada. Eu não sei o motivo, mas o governo que veio, a partir de 2019, não quis implementar. Eu até alertei o Ministério da Justiça no início da sua gestão da importância que era implementar o SUSP. Porque o que acontece hoje, meu caro Silvio, é que as polícias estaduais não falam entre si. Inclusive dentro do próprio Estado, a civil e a militar. Entre os estados, pior ainda. Então, nós não temos cadastro, não temos informações, não há uma otimização de recursos, ainda estamos muito atrasados em matéria de tecnologia no combate à criminalidade, e tudo isso com dinheiro sendo aplicado, mas sendo, infelizmente, mal gasto, porque não há uma otimização. Eu não falo em desvios, em erros, nem nada doloso, mas eu falo em falta de eficiência, uma falta exatamente, como eu disse, de um aprimoramento e aperfeiçoamento do sistema, que é imenso, que começa, como eu disse, lá na prevenção e termina na penitenciária ou nos sistemas alternativos de cumprimento de pena, para que as pessoas se reabilitem. Então, é um sistema que precisa ser muito integrado, ele tem que ser muito azeitado. E, pelo menos nesse SUSP, pela primeira vez na história republicana brasileira, a União Federal assumiu a corresponsabilidade, por isso eu defendo muito a implantação desse SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, já aprovado em lei, sancionado, e que depende tão somente agora de medidas administrativas e da vontade política do governo de fazê-lo funcionar. Senador, Minas Gerais é o estado com o maior número de universidades federais no país. Como é o cenário de cortes orçamentários que acontece nos últimos anos no ensino superior público brasileiro tem afetado a capacidade das universidades mineiras de pesquisar e buscar a inovação, que são essenciais, inclusive, para as atividades econômicas do Estado? É verdade. Eu tenho muito orgulho de ser, inclusive, professor da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, a primeira delas, das diversas universidades federais que temos, todas de altíssima qualidade, e nós mineiros somos muito orgulhosos do que consideramos ter aqui em Minas, que é um capital humano de muita qualidade. Nós podemos observar que em grandes empresas, não só no Brasil, pelo mundo afora, tem sempre lá mineiros bem formados, bem qualificados, pelo nível da nossa educação, quer a educação básica, quer a educação fundamental, a educação média e, em especial, a educação universitária pelas nossas universidades públicas e privadas. E no caso das universidades públicas, elas dependem do tesouro. E muitas vezes os governos não percebem a importância que tem a universidade. A universidade não só forma pessoas para serem os profissionais, para serem os professores, mas também faz pesquisa, faz extensão. Nós estamos vendo agora no combate à pandemia, aonde as vacinas estão sendo estudadas, aperfeiçoadas e coordenados os testes? Nas universidades. E até para muito orgulho nosso em Minas, a UFMG é uma das mais protagonistas nessa questão das vacinas. Então isso é imprescindível, porque no Brasil a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento, essa área tão importante para a economia, ela não é feita no setor privado, ao contrário de outros países. Ela é
praticamente toda feita nas universidades. E para isso nós precisamos ter uma boa vontade, uma sensibilidade do governo para a alocação de recursos suficientes. Nós criamos no ano passado uma legislação criando os fundos patrimoniais, o Congresso aprovou isso, já foi um avanço, isso permite pelo menos que era proibido anteriormente, que é a doação de particulares, de mecenas, pessoas que queiram alocar recursos em favor das universidades e dos fundos de pesquisa, mas sem uma universidade forte, sem que isso seja de fato algo positivo, o Brasil não vai sair do patamar que estamos hoje, não vamos nos tornar uma sociedade plenamente desenvolvida. E aqui em Minas Gerais, essa pleiade de universidades que temos, federais, como eu disse, as estaduais e também as privadas, elas compõem, de fato, um leque fundamental para o desenvolvimento do Estado. Quando governei Minas Gerais, durante todo o período, nós tínhamos uma convergência muito próxima e os principais programas foram feitos com as universidades, como parceiros em parques tecnológicos, em clusters econômicos, em projetos de desenvolvimento, em qualificação, em melhoria do ensino, tudo tinha a participação da universidade. Eu acho que isso é fundamental e nós, lideranças políticas do Brasil, temos de valorizar ainda mais o conhecimento e as nossas universidades. Porque é bom lembrar, por fim, ao responder longamente à sua indagação, no século XXI já não vale mais o petróleo, já não vale mais o minério, o ouro, o diamante, as pedras, vale o conhecimento. Essa é a mercadoria, a matéria-prima do século XXI. E o conhecimento está onde? Nas universidades. Por isso devemos prestigiá-las e fomentá-las. Verdade, senador. Minas enfrenta também um problema com os gargalos na sua infraestrutura. É um estado que a posição geográfica dele é estratégica, grande parte das mercadorias que circulam no Brasil vai para o norte, tem que passar por Minas, vem do sul para o norte, passa por Minas e vice-versa, inclusive também do leste para o oeste, né, atravessando em direção aqui ao nosso centro-oeste, a Brasília, Goiás e tudo. Mas as BRs de Minas, senador, especialmente, por exemplo, a 381 e a 040, enfrentam ainda problemas. A 381 é um problema histórico, muitas mortes, né? Ainda se discute o modelo de privatização. Como é que está a situação das estradas mineiras, senadora Anastasia? Minas tem a maior malha rodoviária do Brasil exatamente pela sua posição geográfica. E como você, Silvio, bem pontuou, nós somos um estado mediterrâneo grande no meio do Brasil. Então, naturalmente, toda a ligação do norte com o sul e leste e oeste acaba passando por Minas Gerais. A estrutura rodoviária do estado está defasada, infelizmente. Nós só podemos dizer que temos uma estrada de melhor qualidade, que é a rodovia Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo, mas a maioria das demais são estados que ainda não foram duplicadas, precisam ser aprimoradas, especialmente a 040, que liga Belo Horizonte, quer ao Rio, quer a Brasília, e em especial você mencionou, que para nós é considerada a mais importante, a obra hemorrágica no estado, a 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, que é tristemente chamada a rodovia da morte, porque morrem centenas de pessoas por ano nessa rodovia. Está em obras, mas são obras que se alongam ao curso de anos. Agora o governo federal está inaugurando 30 quilômetros, quer dizer, é uma quantidade irrisória. Infelizmente, não houve ainda, nas últimas décadas, a prioridade. Aliás, esses gargalos que você indaga, nós temos 3 grandes gargalos de infraestrutura em Minas Gerais, maiores, temos muitos outros, mas os maiores, todos de responsabilidade do governo federal. E eu sempre disse isso quando estava no governo de Minas e insisto quando estou no Senado. A 381, já em obras, ainda que lentamente, mas pelo menos já está fazendo a obra da duplicação. Ao mesmo tempo, a questão do metrô de Belo Horizonte, que atende a região metropolitana, onde temos 25% da população do estado, que é uma novela das mais antigas que não se resolve, e o anel rodoviário também aqui na região metropolitana, que também se transformou numa rodovia da morte. Então, são obras fundamentais que o governo federal está devendo para Minas Gerais, um estado que ajuda tanto na economia do Brasil em seu desenvolvimento. Então, esperamos que no futuro esses gargalos sejam superados. Também um problema que Minas enfrentou nas suas relações com o governo federal recentemente foi a questão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, né, senador? O senhor é um defensor incondicional da valorização desse aeroporto, foi inaugurado nos anos 80, mas que passou por vários altos e baixos, e o senhor chegou a entrar no Tribunal de Contas da União pedindo para impedir que os voos comerciais regulares retornassem ao antigo, pequeno, acanhado aeroporto da Pampulha, lá em Belo Horizonte. O senhor podia explicar para a gente por que essa sua posição, qual foi a decisão do Tribunal de Contas
E o que Minas ganha valorizando o Aeroporto Internacional de Confins? É uma pergunta que respondo com muito gosto, com muito prazer. Minas Gerais é um estado mediterrâneo, portanto, não tem porto marítimo. E hoje nós sabemos como o acesso ao mar é importante. Na ausência do acesso ao mar, Minas Gerais investiu muito nos últimos anos no seu grande aeroporto. O Aeroporto Internacional em Confins, presidente Tancredo Neves, um aeroporto muito bem situado e com uma área geográfica de expansão, a melhor área de expansão do Brasil, que pode ter até 3 ou até 4 pistas, eventualmente, porque está numa área que permite isso, ao contrário do Galeão ou de Cumbica, por exemplo, ou mesmo Brasília. Então, isso nos ajuda muito. Então, fizemos investimento ao longo dos anos para transformar o aeroporto de Confins num grande hub econômico de Minas e do Brasil. E funcionou muito bem. Na época ele foi privatizado, houve um grande esforço, vieram para cá investidores da Suíça, fizeram parceria com investidores brasileiros, o aeroporto foi todo modernizado, avançou demais, de altíssima qualidade, mas infelizmente o que aconteceu? Ainda em 2018, no governo anterior, surgiu a conversa de que haveria o retorno de voos ao aeroporto da Pampulha. Nós não temos em Minas, Belo Horizonte, movimento aéreo suficiente para 2 aeroportos. Não temos ainda movimento do Rio e São Paulo. Só quando chega a mais de 20 milhões de passageiros. Nós não temos 10 milhões. Então, seria ruína de Confins sem resolver Pampulha, que é um aeroporto, como você disse, bem acanhado e até perigoso. Eu fui obrigado, portanto, a fazer uma representação no Tribunal de Contas da União, que liminarmente suspendeu, e depois de 2 anos houve um acordo com o governo federal, felizmente, e o governo federal agora, na atual gestão, e eu elogio essa medida, passou o aeroporto da Pampulha para a gestão do Estado. Então, cabe agora ao governo estadual, em parceria, evidentemente, com o concessionário em Confins, tomar as medidas necessárias para fazer uma boa integração dos 2 aeródromos, porque nós temos em Confins, volto a dizer, a chave do desenvolvimento econômico do Estado como um grande hub. Aliás, ele acaba de ser homologado como o primeiro aeroporto de indústria do Brasil. O projeto começou ainda quando Tamar Franco era governador do Estado, passou por outros governos, pelo meu, e agora é concluído pelo governador Zema, felizmente, com a inauguração do aeroporto indústria. O que significa isso? Significa que nós podemos ser a plataforma de exportação com incentivo tributário. É muito positivo isso, e o aeroporto de Confins se qualifica como o primeiro do Brasil a fazê-lo. Então, para nós, o aeroporto é, de fato, uma chave do desenvolvimento, não só da região metropolitana, mas, fundamentalmente, do Estado como um todo. Senador, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço muito a sua presença no nosso programa Assunto do Estado e o convido para voltar mais vezes no futuro, naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Foi um prazer. Agradeço muito a atenção de todos e meu abraço a todos os telespectadores que acompanham aqui na TV Senado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também aos espectadores que nos acompanharam e lembro que essa entrevista está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube ou até mesmo em plataformas de áudio com o podcast. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.